pessoal, vamos falar um pouco sobre a função inversa. Então vamos colocar um exemplo aqui e vamos considerar uma função f que vai relacionar o perímetro de um quadrado que eu vou chamar de P com o lado que eu vou chamar aqui de L. Então a gente vai ter uma função do perímetro em função do lado. E eu vou colocar aqui dois conjuntos em forma de diagrama para mostrar essa relação. Então aqui eu vou colocar os valores do lado, 1, 2, 3 e 4. E aí, quando o lado for igual a 1, o perímetro do quadrado ele vai ser igual a 4. Quando o lado for igual a 2, 8. E assim, sempre eu vou multiplicar o lado por 4 aí. Então nós vamos ter esses outros valores aqui. Então observe que a cada lado corresponde um único perímetro. Então aqui eu vou essa relação ela está dando pela função f. Agora a gente pode ter uma relação de correspondência inversa. No caso, essa relação será do perímetro, que eu vou chamar aqui de P, em função do lado L. Então aqui vamos supor perímetro 4, 8, 12 e 16. Então aqui a gente vai relacionar com os valores do lado. Então quando o perímetro for 4, a gente vai dividir por 4 esse valor do perímetro e a gente vai obter o lado 1, 8, vai ser 2 aqui, 12 vai ser 3 e 16 aqui vai ser 4. Então aqui nós temos uma outra relação, que é uma g, e no caso aqui vai ser uma função, porque aqui ela está de acordo com a definição de função. Então essa minha função g, ela vai relacionar o lado em função do perímetro. E observe que a cada perímetro corresponde um único lado. E aí essas duas funções aqui, a função f e a função g, uma vai ser a inversa da outra. Então eu digo que a função g é dita a função inversa de f. E nós vamos denotar a função inversa de f por f menos 1. E aqui no exemplo, aqui a minha função g então vai ser a inversa de f, vai ser a f menos 1. E observe que a f menos 1 é a função que inverte ou desfaz o que a função f fez aqui no caso. Então, quando o f tem inversa, ela é dita inversível. Agora, quando é que a função f vai ter inversa? Então, a seguir nós vamos colocar alguns diagramas para mostrar a condição para que f tenha uma inversa. Então, nesse primeiro exemplo, vamos fazer a correspondência inversa. Então, vamos colocar aqui o conjunto B, em seguida o conjunto A. Então, o conjunto B é 7, 9 e 11. E o conjunto A é 2, 3 e 4. Então, observe que aqui no caso, pela correspondência inversa, o 7 está correspondendo com 2, o 9 com 3 e o 11 com 4. Então aqui nós temos uma função, aqui é uma função f, e aqui também nós vamos ter uma função que vai ser a inversa, que vai ser a f menos 1. Então aqui a f menos 1 é inversa de f. Agora vamos ver um outro diagrama. Aí nesse diagrama vamos fazer a correspondência inversa. Então vamos colocar aqui o conjunto B e o conjunto A. E aí o conjunto B é 1, 2 e 4. E o conjunto A é o 2, 3, 5 e 6. E aí a gente observa que o 1 ele está tendo correspondência com o 2 aqui. Agora o 2, observe que ele se corresponde inversamente aqui com o 3 e com o 5. E aqui o 6 e o 4.
Então aqui a gente vê que nós não vamos ter uma função, justamente porque esse 2 aqui ele está tendo duas imagens, e aí no caso não está de acordo com a definição. Então, pela definição, qualquer elemento desse conjunto do domínio ele tem que estar ele tem que se corresponder com um único elemento do conjunto do contradomínio, que aqui no caso ele se corresponde com 2. Então aqui nós não temos uma função, logo essa nossa função f aqui ela não vai ter inversa, então f ela não pode ter inversa. E assim nós observamos que nesse primeiro exemplo aqui, que nós temos uma função inversa, cada elemento do conjunto do contradomínio ele vai ser imagem de um único elemento do domínio. Então aqui para esse tipo de função nós vamos ter função inversa. Agora, nesse caso aqui nós não temos uma função inversa, porque cada elemento do conjunto imagem ele não vai ser imagem de um único elemento do contradomínio. Então, por exemplo, o 2 aqui ele não é imagem de um único, no caso aqui ele é imagem do 3 e imagem do 5. Então aqui nesse caso nós não vamos ter uma função inversa. Então, de forma resumida, nós podemos dizer que nas funções f de a em b, em que para cada y pertencente a b existe um único valor x pertencente a A, tal que esse valor y é a imagem de x, tal que y é igual a f de x, aí com essa propriedade nós podemos definir a inversa f menos 1 de b em A. Aqui faltou colocar a palavra único. Então, nas funções f de a em b, em que para cada y pertencente a b existe um único valor x pertencente a A, tal que o y é a imagem desse x, então nós podemos definir a inversa f de menos 1 de b em A. Vamos fazer agora um outro exemplo, só que vamos fazer agora com gráficos. Então vamos considerar esse primeiro gráfico aqui, vamos considerar esse gráfico. Então essa função aqui ela não tem inversa, justamente porque, vamos supor, eu pego um x1 aqui e a imagem dele vai ser um certo y aqui. Agora se eu pego um outro x aqui, vamos dizer um x2, aí nós vamos ter a mesma imagem aqui, que vai ser o mesmo y, ou seja, essa função f aqui ela não vai ter inversa, justamente porque não está de acordo com essa propriedade. Então observe que esse y aqui do contradomínio, para ele não existe um único valor de x pertencente a A, no caso A que vai ser o domínio, tal que ele seja a imagem desse x. Vai existir mais de um, vai existir dois, então aqui nós não vamos ter uma função. Uma forma mais rápida de a gente verificar isso é através do teste da reta horizontal. Então no caso aí a gente imagina uma reta horizontal e daí a gente passa, translada essa reta horizontal, e se essa reta horizontal tocar o gráfico em mais de um ponto, então nós não vamos ter a função inversa. Então verifique que aqui, por exemplo, essa reta horizontal está tocando o gráfico em mais de um ponto. Então aqui nós não vamos ter uma função inversa. Já por exemplo, para esse gráfico aqui, aí nós já vamos ter função inversa, porque se eu imaginar uma reta horizontal passando por esse gráfico, observe que sempre ela vai tocar o gráfico em um único ponto aqui. Então sempre vai ocorrer o toque da reta com o gráfico em um único ponto.
onde a reta passa, ela vai tocar o gráfico em um único ponto. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter inversa. Então, essa F aqui, ela tem inversa, e essa F aqui, ela não tem inversa. Ou seja, aqui ela não é inversível, e nesse segundo gráfico aqui ela é inversível. Agora, como encontrar a função inversa? Então vamos ver primeiramente através de fórmula. Então a ideia aqui é, vamos supor que eu tenho uma fórmula y em função de x, e aí a gente quer calcular a inversa de tal forma que eu coloque x em função de y, ou seja, vou querer isolar o x aqui. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar primeiro aquele exemplo do perímetro. Então o perímetro ele é igual a 4 vezes o lado. Então a inversa aqui dessa função p em função de L vai ser, é só isolar aqui o L, então vai ficar L igual, aí o perímetro vai ficar dividido por 4. Vamos colocar uma outra função, uma f de x aqui igual a raiz de 3x menos 2. Então, ou seja, aqui eu tenho a f de x, que é uma y, que é igual a 3x raiz de 3x menos 2. E aí eu quero isolar o x. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para isolar o x é tirar essa raiz. Aí para isso a gente vai elevar ao quadrado aqui os dois membros da igualdade, então vai ficar y ao quadrado, que é igual, aí aqui a gente elimina a raiz, vai ficar 3x menos 2. E daí vamos, esse menos 2 vai passar por outro lado, mais 2, então vai ficar y ao quadrado mais 2 igual a 3x, e por fim nós vamos isolar o x, ou seja, esse 3 aqui ele vai passar dividindo, então nós vamos ter x igual a y quadrado mais 2 sobre 3. Então dessa forma nós isolamos o x e colocamos o x em função do y, ou seja, nós vamos ter uma função inversa da f, que vai ser f menos 1. Essa função é em função de y e ela é dada por y ao quadrado mais 2 sobre 3. Agora, como a função inversa ela vai ser estudada independentemente da função original, então é conveniente a gente fazer uma mudança na notação e usar novamente o x para ser a variável independente. Então aqui a gente faz uma troca, e aí no caso nós trocamos x por y. Então nós vamos ter y, aqui no caso eu vou trocar x por y. Aqui tem x, eu coloco y, e aqui tem y, eu coloco x. Então nós vamos ter essa função agora, y, que é igual a x quadrado mais 2 sobre 3, ou ainda, aí aqui eu coloco em função de x. Então minha f menos 1 vai estar em função de x agora, e vai ser escrita da seguinte fórmula: x quadrado mais 2 sobre 3. Então essa foi a maneira de encontrar a inversa através da fórmula. Agora vamos ver através de um gráfico. Então eu tenho um gráfico e vou querer imaginar o gráfico que é a inversa. Aí para encontrar a inversa, nós imaginamos a função y igual a x, que é uma reta crescente que passa pela origem, pelo ponto 0, 0, e ela é a bissetriz dos quadrantes do primeiro e do terceiro quadrante. Em seguida a gente faz a reflexão do gráfico em relação a essa reta, ou seja, a gente vai refletir esse gráfico em relação a essa reta aqui. É como se, por exemplo, eu pintasse esse gráfico com tinta fresca e depois eu dobrasse o papel na direção dessa reta e fizesse uma dobradura, né? Então nós vamos ter um outro gráfico aqui que ele vai ser simétrico a esse gráfico que está de verde aqui,
em relação a essa reta x. E esse gráfico vai ser o gráfico da função inversa de f, ou seja, f menos 1. Vamos colocar mais uns gráficos aqui para a gente ver essa propriedade. Então aqui nesse primeiro gráfico, observe que nós temos a função y que é igual a 2x. E aqui nós temos a reta que a gente vai fazer a simetria, que é y igual a x. E aqui nós já temos a função inversa através da reflexão dessa reta y igual a 2x em relação a bissetriz aqui do primeiro e do terceiro quadrante. Aqui nesse outro gráfico nós temos a função y que é igual a x elevado a 1/3, e aqui o gráfico da inversa que foi obtido fazendo a reflexão em relação a essa reta y igual a x. Então aqui nós temos a inversa que foi obtido através da reflexão desse gráfico da função y que é igual a x elevado a 1/3. Aí nesse outro exemplo nós temos aqui a função, no caso uma função quadrática, aqui y que é igual a 1/3 de x ao quadrado mais 2. Aqui está o gráfico dela. E em seguida nós obtemos aqui o gráfico da inversa, que é y que é igual a raiz quadrada de 3x menos 2. Então aqui aparece o gráfico que é um reflexo desse primeiro gráfico aqui em relação à reta y que é igual a x. Vamos fazer agora algumas observações a respeito da função inversa. Então a primeira observação é que o domínio da função inversa ela vai ser igual à imagem, no caso aqui o domínio da f menos 1 vai ser igual à imagem da f, e a imagem da f menos 1, a imagem de uma função, vai ser o domínio dessa função. A segunda observação, ela diz o seguinte: se f é crescente ou decrescente em todo domínio, então f é inversível. Aí na observação 3, às vezes é possível criar uma função inversa a partir de uma função que não é inversível. Aí para isso a gente tem que aplicar uma restrição apropriada no domínio. Então, por exemplo, se eu tenho a função y que é igual a x², e essa função, o gráfico dela é uma parábola, uma concavidade para cima. Então nós já vimos que esse tipo de função aqui não tem inversa pelo teste da reta horizontal. Agora, se eu fizer uma restrição apenas para os valores de x maior ou igual a 0 aqui, então, ou seja, apenas essa parte do gráfico, para os valores de x maior ou igual a 0, então aí no caso a gente já vai conseguir, né, montar uma inversa aqui dessa função. Então, fazendo a simetria dessa função em relação à reta y que é igual a x, a gente consegue obter a inversa dessa função f aqui. Então, no caso, nós vamos ter a nossa f menos 1 fazendo a restrição do domínio. Então, isso vai ser feito, por exemplo, nas funções trigonométricas, função seno, função cosseno, para a gente achar as inversas. Então, por essa parte de função a gente termina aqui, e na próxima aula a gente continua ainda falando de funções. Até lá e obrigado.